Boa noite a todos. Bom, legal ver a sala com 230 pessoas. Né? Seu marketing foi bom semana passada. Tem que sempre aumentar o nível. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos pela presença. Bom, né, ver a sala cheia, ver o pessoal aí voltando para o nosso grupo. Isso dá uma satisfação muito grande aí. Espero que a gente faça por merecer aí a atenção de vocês. Antes da gente iniciar a palestra de hoje, vamos fazer uma oração, tanto para nos prepararmos, para que a mensagem de hoje, de certa forma, traga para a gente alguma coisa útil, alguma coisa que vá contribuir na nossa evolução espiritual, e também para agradecer a oportunidade da gente estar aqui dedicando um pouquinho desse tempo, né, e tendo todo esse apoio da espiritualidade que veio aqui, preparou o ambiente para a gente, de forma que a gente possa ter uma noite saudável, né, e gostosa. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, que é o nosso grande orientador espiritual, nossa referência, o nosso modelo, todo o trabalho que Jesus fez na Terra, tudo que ele passou e tudo que ele deixou de mensagem tão edificante para a gente. Agradecer à espiritualidade também, que trabalha para que a gente possa progredir, para que a gente possa um dia se encontrar junto a Deus aí futuramente. E também agradecer ao nosso Pai pela oportunidade de nós estarmos aqui, de nós fazermos parte da criação divina, essa criação maravilhosa aí que nós ainda não compreendemos, mas que nós sentimos lá no fundo do nosso espírito que nós somos, de certa forma, abençoados, né, por fazermos parte disso. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a palestra de hoje, ela é uma palestra que tem um cunho, né, dentro do Espiritismo, como a gente sempre fala, né, tem o lado científico, o lado filosófico e o lado religioso. E essa palestra ela vai trazer um pouco do contexto filosófico para a gente refletir um pouco. Então tudo que eu falar aqui são reflexões, muitas delas são reflexões minhas e algumas reflexões também de outros, né, autores, filósofos e até mesmo de Jesus, né, e algumas interpretações a respeito do que eles falaram, para a gente poder trazer isso para o nosso dia a dia. A palestra ela tem o título de Evolução Moral. Se a gente lembrar bem do Espiritismo, no Livro dos Espíritos, quando Kardec tratou desse assunto, os Espíritos explicaram de diversas formas, né, que o Espírito ele teria que evoluir sob dois pilares, né, a evolução intelectual e a evolução moral, né, e que esses dois pilares eles caminham juntos, não existe um sem o outro, né. Um sem o outro, de certa forma, quando você evolui muito intelectualmente sem evoluir a moral, você está deixando de lado um pilar importante, então você não tem estrutura para evoluir. De certa forma, o oposto também é verdadeiro. Se você quiser evoluir muito moralmente e não tiver uma evolução intelectual, você não vai conseguir atingir o seu potencial máximo nem na evolução moral, porque as duas têm que caminhar juntas. E o que é a evolução intelectual? A evolução intelectual, ela consiste não somente, é isso que muita gente se confunde, acha que é a busca pelo conhecimento técnico, científico. E não é só isso. A evolução intelectual, ela consiste não somente na busca desses conhecimentos que são mais de ordem prática, mas também a busca pelo autoconhecimento. É a gente se conhecer. Né? E também a gente conhecer a natureza, o universo, a criação divina. Então é a busca por entender como que a criação divina funciona, como o universo funciona, como a gente funciona, como a gente faz parte disso, como nós estamos integrados no contexto universal. Então essa parte intelectual tem essa função de você buscar e se conhecer e conhecer os mecanismos, né, do universo. É a evolução da inteligência do espírito, de uma forma geral, para a realização de atividades cada vez mais complexas. Ou seja, essa evolução intelectual prepara a gente para que a gente continue
realizando coisas cada vez mais complexas. Entre elas, a própria evolução. Hoje nós temos um corpo chamado de corpo humano, com um cérebro com uma capacidade absolutamente maior do que a de um verme, porque nós evoluímos, principalmente intelectualmente. Então, a evolução intelectual, ela é importante, ela é muito mais complexa do que o que a gente geralmente considera como evolução intelectual propriamente dita. Ela vai muito além. E a evolução moral, ela consiste basicamente na aplicação desse conhecimento que a gente obteve na evolução intelectual no desenvolvimento da lei do amor. É isso. O que é evolução moral? É aprender a amar. Todo o resto é consequência disso. O amor verdadeiro, que foi muito bem explicado por Jesus Cristo em várias passagens durante a vida dele aqui na Terra. Eu vou descrever algumas frases e parábolas que Jesus falou, que exemplifica muito bem o que ele quis dizer com isso. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Coisa muito básica que ele falou. Ele falou lá desde o início, quando perguntaram qual que era o maior mandamento. Ele falou, existe um só. Não existe 10, 15, 20, não, é um só. Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Todo o resto é consequência. Mas quem é Deus? Alguém arrisca? Você começa quem é com Deus? essa. Como é que eu vou amar alguém que eu não sei quem é? Quem vai passar na prova essa pergunta primeiro é essa? E quem é o meu próximo? Eu. Gente, pensou como é profundo, né? O que Jesus falou. Parece simples, né? Parece simples, né? Amar a Deus e ao próximo. Amar ao vosso inimigo. Quem é o vosso inimigo? A gente sabe isso. Quem é o vosso inimigo? Sabe? Muitas vezes sabem. Perdoar 70 vezes 7. Jesus pediu isso. Jesus falou que esse era o caminho. O que significa perdoar 70 vezes 7? Gente, não é uma pergunta retórica, vocês podem falar. Perdoar sempre. O trabalhador da última hora. Quem é o trabalhador da última hora? Essas e muitas outras lições que o Cristo trouxe para a gente têm algo em comum com o que eu vou discutir hoje, a respeito da evolução moral. Esse conceito que eu vou trazer hoje, ele foi muito bem, ele foi na verdade, não vou dizer inventado, né? Mas ele foi refletido e trazido isso de uma maneira mais didática por um filósofo alemão chamado Immanuel Kant. Quem já ouviu falar? O Immanuel Kant, ele classificou a moral em dois tipos, a moral heterônoma e a moral autônoma. Já ouviram falar disso? Quem já ouviu falar, levanta a mão. Um cara que já fez palestra aqui. Quem já teve a minha palestra do ano retrasado, que era diferente dessa, tá? Mas eu falei desse mesmo assunto. A moral heterônoma é aquela em que as minhas atitudes são balizadas pelas leis impostas por terceiros. Eu faço aquilo que me mandam fazer. E muitas vezes por medo de ser punido. A moral autônoma é aquela em que as minhas atitudes são balizadas pelos meus valores e crenças. Eu faço aquilo que eu acredito que é bom. Voltando à moral heterônoma, para a gente dar alguns exemplos de como a nossa sociedade ela é formatada na moral heterônoma. Quando nós nascemos, nós ainda não temos maturidade para fazermos as nossas escolhas, certo? Portanto, temos que obedecer às ordens dos nossos pais ou tutores. Então, é uma moral heterônoma. Então, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a gente não entende por quê, mas faz porque o pai está mandando ou a mãe está mandando.
ou o nosso tutor. Quando nós vamos à escola, nós temos que seguir a metodologia de ensino que nos foi designada e o nosso progresso depende de uma avaliação que nos é imposta segundo critérios pré-estabelecidos e comuns a todos, certo? São as famosas provas. Ou seja, todo mundo faz a mesma prova e todo mundo é classificado segundo a nota daquela mesma prova, certo? Quando nós arrumamos um emprego, nos é dada uma tarefa e o nosso pagamento depende da performance com que executamos essa tarefa. Ou seja, você arruma um emprego, alguém chega para você e fala, ó, o seguinte, você vai fazer isso e o seu salário vai ser esse, e se você for bem eu posso te dar um aumento, se você for mal eu posso te mandar embora, certo? Quando nós vamos a um culto, né, uma cerimônia religiosa, qualquer tipo, dependendo de cada religião tem um nome diferente, nós ouvimos as direções e atitudes que é recomendado para a nossa vida por um padre, pastor, bispo ou qualquer título que exista. Ou seja, eles falam para a gente que segundo uma literatura sagrada, esse é o método de ação que nós devemos seguir, certo? Isso é uma moral heterônoma, não é? Então, todo mundo tem que seguir a mesma regra que alguém criou, acreditando ser divina ou não, com interesses ou não, mas é uma regra que é imposta. Em resumo, tem mais um detalhe. Quando nós estamos no sofá da nossa casa, tem sempre uma voz mandando a gente fazer algo. Tira o lixo, dobra a roupa, lava a louça e outras coisas desse tipo. Não é um moral heterônoma? É o inimigo esse? Não? Só para saber. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Não tinha nem que pedir, né? Eu faço esse tipo disso que eu ia falar. Em resumo, a nossa sociedade, nós fomos, de certa forma, treinados a seguir a moral heterônoma, certo? Para que as coisas funcionem do jeito que foi planejado para funcionar pela sociedade, por alguém que criou as leis, as regras. Então a moral heterônoma está na nossa vida no dia a dia. E na moral autônoma? Eu faço as coisas que eu acredito sejam boas para mim e para aqueles que eu julgo importante. Certo? Qual das duas é melhor? Elas são necessárias, as duas. Não é possível classificar qual das duas é melhor de maneira definitiva, pois vai depender muito do nível evolutivo de cada um e da sociedade como um todo. Vamos dar alguns exemplos, né? Fazer alguns exercícios mentais para a gente avaliar as duas morais aplicadas no nosso dia a dia. Uma criança ainda não possui mesmo um nível de maturidade, certo? Ela vai ficar difícil a gente imaginar a criança tomando as próprias decisões, o que é bom para ela ou não, né? Não seja jogar videogame o dia inteiro, né? Ou assistir televisão e comer doce. Mas é possível que através de uma educação bem feita, os pais deem condições para os filhos para gradativamente adquirirem a consciência e a importância da autonomia moral em suas vidas. Ou seja, explicando, filho, faz isso por causa disso, 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 disso. Escova o seu dente, porque assim você vai ter saúde bucal, e assim, assim, assim. Toma banho por causa disso, disso, disso. Faz a sua lição no horário certo, por causa disso, disso. Ou seja, você não precisa só mandar. Você pode ajudar ele com ainda a deficiência e maturidade dele, porém já dando a autonomia para ele entender o porquê ele está fazendo aquilo. E não só está fazendo o que você mandou. Na escola com moral heterônoma, enquanto um aluno é formatado e avaliado segundo critérios comuns, como eu falei, né, visando preparar esse indivíduo para uma vida adulta e produtiva, que é o objetivo da sociedade, né?
Numa escola de moral autônoma, o jovem é tratado como indivíduo para que suas habilidades naturais sejam aprimoradas e suas fraquezas desenvolvidas, a fim de que ele possa ter os seus potenciais maximizados. Ou seja, todo mundo tem um lado forte e um lado fraco. Uns gostam mais de esporte, outros gostam mais de arte, outros de música. Outros gostam de matemática, outros gostam de história, outros gostam de filosofia, e ciências, ou seja, todo mundo tem uma preferência, e também tem um lado fraco. Alguém tem dificuldade com matemática, alguém tem dificuldade com língua portuguesa ou língua inglesa, etc. Né? Então a escola de moral autônoma, ela vai entender o indivíduo como indivíduo, não como um grupo. E ele vai tentar identificar qual que é a necessidade de suporte, aquela fraqueza, mas principalmente como que ela pode enfatizar aquela qualidade que ele já tem, para extrair o maior potencial possível daquele indivíduo. No trabalho, enquanto um profissional precisa se adequar à tarefa existente, num sistema autônomo, o empregador buscaria oferecer ao profissional, desenvolver o profissional de acordo com as suas habilidades, enquanto que o profissional buscaria realizar as tarefas que condizem com seus valores e crenças e permitem a ele a satisfação e o aperfeiçoamento. Bonito, né? E na religião, vamos ver? Na religião, ao invés de pregar um livro com regras de conduta, o religioso buscaria focar nas necessidades de cada integrante, a fim de ajudar com aquilo que falta para que cada um encontre a si mesmo e a felicidade verdadeira. O que é importante ou o que é dor para você não é a mesma coisa que é dor para o outro. O que é uma regra para você não é a mesma regra que ajuda o outro. Então, numa religião de moral autônoma, o indivíduo seria também visto como indivíduo, não como alguém no meio do bolo. E em casa, ao invés do cônjuge ficar pedindo por ajuda, todos trabalhariam para que o ambiente doméstico tivesse organização e limpeza para que tudo funcionasse melhor. Certo? É assim? Tem que ser? Enfim, pode parecer tudo muito utópico, é ou não é? Ah, bom. Mas exatamente isso que Jesus ensinava. Sabia que Jesus foi classificado como, é lógico que não existia esse termo na época, mas ele foi um dos motivos que Jesus foi condenado, que ele desafiava não só as crenças da época, mas achavam que ele era comunista. Achavam que ele pregava, na verdade, a divisão das riquezas e tudo mais. Porque ele falava de que todo mundo tinha direitos e tudo mais, então falava que Jesus é um anarquista, é um revolucionário que quer acabar com as instituições. Bom, mas vamos ver agora do ponto de vista do que Jesus falou, né? Amar ao próximo é realmente amar ao próximo. E não se trata de qualquer ajuste interpretativo que caiba melhor no nosso limite moral, né? Porque eu já ouvi muita gente falar assim, o que Jesus falou de amar ao próximo, na verdade, é que você tem que respeitar todo mundo. Mas é claro que você não vai amar ao próximo como você ama um filho, porque não faz sentido. Não faz sentido. Jesus quis dizer isso. Amar ao próximo é amar ao próximo. Temos que parar de justificar as coisas que os outros falam. O próximo é uma extensão de nós mesmos dentro da criação. Deus criou todo mundo para ser feliz. Ele tem os mesmos direitos de ser feliz que você tem. E se você não o ama, significa que você acha que você ou os seus são melhores do que ele. Então isso não é amar ao próximo, não é respeitar o próximo. Ele tem dificuldades, tem fraquezas, defeitos e algumas vezes ele comete erros e se torna o nosso inimigo. Ainda assim é uma parte de nós em Deus e que merece ser perdoado
70 vezes 7, e amado. Pois nada perpetuará no erro segundo as leis divinas. Ou seja, aquele que hoje é o seu inimigo e que errou com você, ele um dia vai chegar lá também. E vai ser tão feliz quanto você. E merece o seu amor, assim como ele também precisa te amar. O que é Deus senão o conjunto da criação e as leis que regem o universo? Quem falou aí, não sei o que é Deus, tal. Eu tenho a minha visão do que é Deus. Deus é o todo, é a criação e as leis que regem, a inteligência que tem por trás da criação. Por isso que aquela frase faz muito sentido. Nenhuma folha cai da árvore sem que Deus saiba. Porque Deus é a criação e é a inteligência que move toda essa criação. E esse universo caminha entre erros e acertos na busca por aprendizado, se ajustando pela ação e reação e progredindo sempre, independente do estágio de avanço e da velocidade com que avançamos. Chegando antes ou na última hora, ou seja, nós sabemos que alguns evoluem mais rápido que outros, alguns se esforçam mais. Esse esforço não é igual, e esse esforço gera hoje na nossa sociedade, por exemplo, as desigualdades que nós temos na parte econômica. Alguns trabalham mais, ganham mais. Alguns se esforçam em se melhorar mais, moralmente. Né? Se você pegar aí alguns avatares que nós temos aí na nossa história, né? Entre eles Jesus, a Madre Teresa e muitos outros que passaram pela história, eles se esforçaram mais. Aquela história lá, que acho que é da Madre Teresa, de que alguém ofereceu para ela uma cama para ela dormir sentada, e ela falou assim, me dá a cama, porque ela pegava a cama e dava para o hospital para acolher pessoas doentes. E continuava dormindo sentada. Ela não está se esforçando? A gente também está fazendo esse mesmo esforço. Então, de certa forma, a gente sabe que alguns vão mais rápido que outros. Isso é normal, porque não existe um tempo limite, não existe um due date. O que existe são tentativas. Quantas vezes você quer tentar? 5? Ok. Você quer tentar 1000? Para você precisa de 10.000? Ok também. Mas são 10.000 tentativas que você vai ter que fazer. Essa realidade utópica para nós é como devemos nos comportar em estágios mais avançados da evolução espiritual. Alguém tem dúvidas que num mundo mais avançado uma escola trata o indivíduo como indivíduo? Nós tratamos um profissional como indivíduo? Que esse indivíduo no mundo mais avançado, bem mais avançado, ama o próximo, ama a todos de uma mesma forma? Ou nós achamos que isso deve ser assim mesmo? E se esse mundo é mais avançado e é assim, esse é o caminho, não é? É utópico hoje, mas um dia vai ser a nossa realidade. E a gente pode escolher de chegar lá mais rápido ou menos rápido. Se a gente ainda não está preparado, por exemplo, para perdoar, a gente também tem que estar consciente, e aí que entra o autoconhecimento da evolução intelectual, de que nós vamos demorar mais vezes para chegar. Porque eu não estou disposto a perdoar hoje. Quantas vidas mais eu preciso para aprender a perdoar? Como colocar em prática a moral autônoma gradativamente em nossas vidas, né? Vamos colocar agora, fazer um link para ver o que a gente pode começar a fazer para que a gente possa colocar em prática essa evolução moral autônoma, que é, na verdade, a evolução consequente da evolução espiritual. Hoje ela é utópica. Hoje nós precisamos, eu reconheço, nós precisamos da moral heterônoma. Porque não se dá a uma criança de 3 anos um carro, ou uma arma, ou alguma coisa assim. Né? Não se dá, por exemplo, a um profissional numa empresa um cargo de presidência sem que ele esteja preparado. Né? Precisa um processo para você chegar a conquistar
aquele espaço, aquele lugar, aquela responsabilidade. Então vamos perguntar a nós mesmos: o que guia nossas escolhas e atitudes? O que você, quando você toma uma atitude ou faz uma escolha, o que está guiando isso? São valores que vocês têm, que nós temos, ou são coisas que nós fazemos para agradar uma sociedade, de certa forma, uma coisa que foi imposta para a gente? Compreendemos o que estamos fazendo e as consequências? Ou seja, tudo que a gente faz hoje, a gente compreende as consequências do que a gente faz? Nós temos essa consciência? Possuímos a consciência do nosso papel na sociedade e na família? Sendo pai, mãe, filho, filha, marido, esposa, amigo, amiga, profissional, líder, político, religioso. A gente tem essa consciência do nosso papel na nossa sociedade? São coisas para a gente refletir, né? Coisas que não são muito comuns a gente refletir. Nos sentimos realizados em fazer aquilo, pois fazem parte dos nossos valores? Ou a gente faz porque a gente precisa, mas na verdade não é o que o nosso coração fala que é importante? Então são coisas que, se a gente colocar em prática essas reflexões, das duas uma: ou a gente vê que os nossos valores precisam ser melhorados, né? Porque os nossos valores ainda não são tão evoluídos, né? Por exemplo, eu escovo o dente porque eu sei da importância de escovar o dente, ou porque eu escovo o dente porque alguém falou que eu estou com bafo. Eu tomo banho porque eu sei da importância da higiene, ou porque alguém falou que eu sou mal cheiroso, né? E assim por diante. Que eu faço, né? Eu faço uma caridade porque eu me sinto bem com aquilo me preenche, ou eu faço a caridade porque dessa forma ninguém vai falar mal de mim? Ou coisas desse tipo, né? Que a gente pode pegar em milhares de exemplos. Tudo que nós fazemos porque aquilo faz parte dos nossos valores, ou porque a gente está tentando agradar um terceiro? Bom, espero que a nossa conversa de hoje traga essas oportunidades para a gente refletir, né? O assunto era bem rápido, e também eu queria deixar aí uns 5 minutos para, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, quiser participar com algum fato, o que aconteceu e tal, só para ilustrar melhor, fica à vontade, tá? Eu gostaria de fazer um comentário. Primeiro, obrigado por trazer esse tema. Acho que é um tema de bastante reflexão, né? Não tem ninguém aqui impondo o que cada um deve fazer, é uma reflexão individual. Acho que foi a parte principal do que você trouxe. E é isso mesmo. E você fez uma pergunta no final, né? O que a gente pode fazer? Eu acho que o que nos impede de evoluir mais é muitas vezes as pessoas achando que mas isso que eu faço é muito pouco, então é melhor não fazer. Então, eu acho que a dica é: faça o pouco. Esse pouco, né, cada um fazendo um pouco, vai se ajudar na sua própria evolução e na evolução do outro, né, que você começou falando. O que é o próximo, né, o que é o meu inimigo? O inimigo, às vezes, é você mesmo. Né? Você se... eu esqueci a palavra agora. Sabotagem. Você... Boicotando você mesmo. Né? Então, a gente tem que parar com isso, né? Acho que isso que várias religiões, não só o espiritismo, ensinam isso, né? Reflexão, evolução moral, e a gente, através do espiritismo, a gente acho que tem um reforço ainda maior sobre isso, que é em cima da reencarnação, né? Que a gente acredita na reencarnação, na necessidade de evolução, de desenvolvimento, e muito se fala hoje, eu leio bastante sobre isso, em alguns livros espíritas, inclusive, de outros mundos, né? Vamos não generalizando de forma, não falando de um planeta, alguma coisa específica, mas de uma evolução moral diferente em outra dimensão, e que essa evolução ela também se dá de forma diferente. Que os seres que encarnam, vamos usar essa palavra de encarnar como nós conhecemos aqui, também encarnam com uma evolução diferente. Uma criança que aqui não tem essa maturidade, num outro grau de evolução ela já tem uma maturidade diferente, porque ela já carrega essa consciência
de uma forma mais simples, que a gente ainda não tem essa capacidade aqui. Então acho que tudo isso para a gente refletir, né, e colocar mesmo, não se sentir ameaçado e um pouquinho só, esse pouquinho vai fazer uma diferença na evolução de cada um. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Eu queria colocar que assim, o conceito de moral e ética, ele é muito amplo. Só que assim, a gente tem a moral individual do indivíduo, a moral coletiva da sociedade, e a moral ela é feita de acordo com os grupos, de acordo com o que aquele grupo, aquela coisa que tem de desenvolvimento, tem disso, tem daquilo, eles vão se formando morais. Então, moral, na teoria humana, você não julga. Só que a gente pega e traz isso para a religião. No nosso caso, para o espiritismo. Né? E daí, o que a gente vai fazer? Qual seria essa moral do nosso grupo, da nossa religião, nós como espíritas? Aí é onde a gente vai formar a nossa moral. E daí, qual seria essa moral? É muito amplo. Então, vamos no mais simples. Jesus. Né? Então, acho que a partir do momento que a gente segue a moral de Cristo, a gente vai saber que a gente está no caminho certo dentro do espiritismo. Então, assim, é um conceito muito amplo, muito discutido, muito tudo, mas que a gente, quando a gente traz para Cristo e para a religião, a gente consegue definir ele de uma maneira mais simples de entendimento. Né? Que a partir do momento que eu sei que eu sigo a moral de Cristo, que eu sigo aquilo que Jesus ensinou como correto, como moral, eu formo uma sociedade coletiva dentro de uma mesma moral e a gente vai saber que a gente está indo pelo caminho certo. A base do espiritismo chegou a essa conclusão quando Kardec perguntou, né? Tá, mas o que é o exemplo? Né? Qual que é o caminho? E os espíritos falaram, existem vários, mas quer um exemplo bom? O mais completo que nós temos? Jesus Cristo. Né? Não é o único. Eles não falaram assim, não, esquece todos os outros. Eles não falaram isso. Eles falaram, o Jesus é o mais completo. Talvez é o Espírito que trouxe o caminho da maneira mais clara. Não só pelo que ele ensinou, mas principalmente como ele ensinou. Exatamente por conta da moral de Cristo. Né? Alguém mais tem algum comentário? A Daniela, não sei como, mas ela leu a minha cabeça aqui, nesse momento. Mas eu ia falar alguma coisa um pouco mais simples, porque eu não consigo elaborar tão perfeitamente assim. Mas o que eu ia falar é, você falou o ponto aí do amar ao próximo. Você está falando do Cristo. O Espiritismo, eu falei umas 3 semanas atrás, é baseado na lei, nos ensinamentos cristãos. E quais são os ensinamentos cristãos? Também falei naquele dia lá. Falei que caridade, perdão, amor ao próximo, né? Então, amor ao próximo. Se a gente pegar isso, que é uma parte da base aí, e avaliar toda a nossa conduta, todos os nossos valores, tudo nosso. A resposta está aí. A resposta está aí, fim de papo. Então é super fácil de entender o Espiritismo. É fácil de entender. Acabou. É que nem capinar o lote. É fácil, mas é super trabalhoso. Aí o que a gente fica... Mas o que Não requer nenhuma faculdade para mas você. O que a gente vai fica capinar para você. fazendo, a gente começa a querer justificar algumas coisas. Mas se você volta para trás e fala, mas isso é amor ao próximo? Não, então pera lá, entendeu? Então não vamos tentar justificar. E comentário rapidinho, pegando carona no que vocês duas falaram, no Ricardo também. Eu concordo com você com a questão da empresa, né? O mundo corporativo não é exemplo aqui pra gente, né? Para evolução divina. Mas tem alguns ensinamentos que eu achei interessantes, né? Se você quer ser promovido na sua empresa, você pergunta ao seu chefe, como que eu consigo ser promovido para essa função? O cara fala, começa a demonstrar hoje as habilidades que você sabe que aquela função precisa. Então, se a gente quer evoluir hoje aqui, a gente já ouviu as palavras. A informação está aqui no hard drive, agora é só colocar em ação. Você tem que começar a colocar em prática hoje o que você deseja para amanhã. E tem muito a ver com isso, não só
na empresa, mas na vida como um todo. Uhum. Você precisa acreditar hoje para você poder executar amanhã. Plasmar, como se diz. Mais alguém? Bom, então eu agradeço a participação de vocês de novo. Bom ver aí 280 pessoas. É que chegou mais algumas. Acabou a moral agora. Então vamos agradecer a espiritualidade, né? Por esse momento que nós tivemos aqui, um momento de reflexão. Ninguém está aqui pregando nenhuma verdade, é meramente colocando informações para serem refletidas. E é tão bom fazer isso com um grupo de amigos, né? Que daí o grupo de amigos a gente expõe as nossas ideias, a gente pode receber feedbacks e o grupo cresce como um todo, né? É uma troca de experiências, uma troca de informações. Isso graças a todo esse preparo que tem aqui, toda essa ajuda que nós temos aí do plano espiritual, que de certa forma trabalha junto com a gente aqui, na nossa casa, nos prepara já durante o dia para que nós cheguemos aqui mais abertos para trabalharmos essa nossa evolução, essa nossa reforma. E agradecer novamente a Deus e ao nosso Mestre Jesus por dar essa oportunidade e por trazer para a gente aí o caminho que a gente deve seguir. Vamos pedir a espiritualidade agora, que todos nós possamos ter aí um ótimo fim de semana, que nós possamos continuar as nossas jornadas aí e com saúde, com bastante positivismo e que a gente possa retornar novamente aqui a semana que vem para mais uma sessão aí de trabalho e de reforma. Que assim seja, graças a Deus. Sim.